Olá pessoal, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Dia 14 de janeiro, dia do técnico de futebol. Qual foi o maior técnico do futebol brasileiro? É importante essa reflexão, principalmente neste momento em que os treinadores brasileiros estão sendo muito questionados. Eu acredito que, em boa parte, esses questionamentos são justos. Talvez, e com certeza, não por culpa dos próprios técnicos, e sim por culpa da organização e da gestão do futebol brasileiro, federação, CBF e clubes de futebol. Os técnicos brasileiros hoje são questionados pelo fato de não estarem atualizados com o que vem acontecendo fora do país. É porque há um evidente distanciamento da capacidade dos técnicos do futebol europeu para o futebol brasileiro. Eu acredito que por muito tempo o futebol brasileiro deitou-se em berço esplêndido, confiando na capacidade dos nossos jogadores e esqueceu um pouco a parte estrutural e a parte técnica e tática do futebol. Enquanto isso, outros países se atentaram a esse fator. Treinadores brasileiros não viam a necessidade e também a organização não exigia uma melhor qualificação. E isso acabou fazendo com que muitos ficassem para trás. Não são todos. Tem muitos treinadores brasileiros que se atualizam, que têm qualidade e que vêm crescendo. Outros ficaram um pouco para trás. Mas ainda há tempo para se recuperar. Até porque, agora, recentemente, é que a CBF exige o curso, as licenças, para ser treinador no futebol brasileiro. Há pouco tempo atrás, não precisava de nenhuma qualificação. Qualquer time poderia chegar e chamar o André Isaac, esse que vos fala, para ser treinador. Ao ponto de, por exemplo, em 1995, o Flamengo chamar um comentarista, o Washington Rodrigues, para ser treinador de futebol em pleno Campeonato Brasileiro, treinando um time milionário com Sávio, Romário e Edmundo. Olha que disparate, não tinha nenhuma qualificação e não se exigia isso. Hoje é diferente. Em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, há décadas exigem qualificação dos treinadores de futebol. E só agora que o futebol brasileiro passou a olhar um pouco isso. Talvez vamos começar a colher os frutos em médio e longo prazo. Mas o certo é que temos bons treinadores e já tivemos grandes treinadores na história do futebol brasileiro. E qual foi o maior deles? Eu tenho que citar alguns aqui. Por exemplo, Luiz Felipe Scolari, que ganhou tudo, né? Ganhou Copa do Mundo, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Estadual. Ganhou uma Copa do Brasil, por exemplo, com Criciúma. Participação destacada com Portugal, participando de Copa do Mundo. Teve o 7-1? Teve, mas isso não apaga a história do Felipão no futebol brasileiro. Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo, também ganhou tudo. Um treinador que sempre foi muito estudioso, pragmático, às vezes com uma forma de jogar irritante, mas não há o que se questionar da carreira vitoriosa que ele teve. Zagallo, talvez seja o treinador brasileiro assim mais conhecido no mundo, né? Cara que foi vencedor como jogador, como membro de comissão técnica, como técnico de um dos maiores times da história do futebol mundial, a seleção de 1970, com participação também em outras Copas do Mundo e outras conquistas. E o maior deles, na minha opinião, não foi o que conquistou tudo que poderia conquistar,
não ganhou com a seleção brasileira, mas foi um técnico marcante. Para mim, o técnico dos técnicos. Um jeito de trabalhar diferente, que priorizava e que queria que o torcedor visse espetáculo, o que o Jorge Jesus hoje implanta na equipe do Flamengo, de querer que o time jogue para cima, querer que o time jogue de uma forma envolvente, o que o Guardiola coloca lá no City, que já colocou no Barcelona, já era o que ele pregava nas décadas de 70, de 80, de 90. Foi para 2 Copas do Mundo, com uma grande geração de jogadores, não conseguiu o resultado que esperava, mas teve partidas marcantes. E por onde foi treinador, ele se destacou. Campeão do mundo, bicampeão do mundo, com a equipe do São Paulo, por exemplo. Estou falando de Tele Santana. Para mim, o maior técnico brasileiro de todos os tempos. Treinador que tinha uma forma diferente no trato do dia a dia com o jogador de futebol. Um treinador paizão. Não sei se isso daria certo hoje. Mas, por exemplo, ele era um treinador que cuidava dos jogadores, que orientava para que eles comprassem primeiro uma casa própria antes de comprar um carro do ano, que se preocupava com a vida extracampo do atleta, aquele que saía escondido para ver onde o jogador estava, que trancava o jogador na concentração se aquele gostava muito da balada, que pedia para o jogador se cuidar para se preparar, que tinha paciência para ensinar um jogador a cruzar, para ensinar a dar um passe, para ensinar a bater um pênalti, aquele que ficava com um jogador batendo falta até mais tarde no campo. Então ele era um treinador diferenciado. Por isso, para mim, o maior de todos os tempos, Tele Santana. E para você, qual a sua opinião?